Muito bom dia, igreja. Que a paz e a graça do Senhor esteja com vocês. Amém. Estou muito feliz de ter recebido essa oportunidade de estar trazendo a mensagem, a palavra do Senhor, compartilhando com vocês um pouco daquilo que Deus tem compartilhado comigo, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu me sinto realmente honrado de estar aqui, é uma responsabilidade muito grande. E eu creio que o Senhor vai iluminar a nossa mente para a gente aprender um pouquinho mais das Escrituras nessa manhã. Pessoal, o texto base dessa mensagem, ele encontra-se em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Você que trouxe uma Bíblia, pode abrir em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor em Filipenses nos diz o seguinte: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição entre os mortos. Continuando no versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos repetir isso. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Continuando. Todos nós alcançamos a maturidade e devemos ver as coisas dessa forma. Repita comigo, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Para finalizar, ali no versículo 17, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que foi apresentado a vocês. Pois, como já repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Repitam comigo, inimigos da cruz de Cristo. Para finalizar, o destino deles, no versículo 19, é a perdição. O Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, o tema dessa mensagem hoje é: não erre o alvo. Trazendo um panorama aqui do que está acontecendo em Filipenses. Filipenses é uma das cartas que Paulo escreve da prisão. Nos estudos que a gente faz, geralmente a gente encontra ali as pessoas mencionando que é entre 60 a 65 anos depois de Cristo. Então, são cartas que Paulo escreve já com uma idade avançada, já tendo vivenciado muitas coisas com o Senhor, tido muitas experiências boas e ruins, experiências sobrenaturais com o Senhor, e ele já tem uma certa maturidade. Nós vemos Paulo escrevendo aqui na carta aos Filipenses como uma escrita de alguém que já adquiriu uma sabedoria de vida por causa de uma vivência, por causa de um caminhar com o Senhor.
Tudo isso que nós vemos aqui de Paulo é um resultado de alguém que realmente, aqui como ele fala, no versículo 14, que prosseguiu para o alvo. De alguém que permaneceu, de alguém que deixou para trás tudo que ele tinha, toda a sua vida, e se comprometeu em viver o chamado que foi apresentado para ele. Da mesma forma, todos nós recebemos um chamado de Cristo para viver aquilo que ele apresentou para nós, que é o reino de Deus. Viver uma vida santificada, viver uma vida de acordo com aquilo que agrada o Pai. Dessa forma, o Senhor também nos apresenta. Esse, então, obrigado, é o nosso alvo. O nosso alvo, ele se trata disso, de permanecer focado em Cristo. Aqui eu queria trazer para nós esse ponto de reflexão. Diariamente nós somos tentados a negligenciar aquilo que o Senhor nos entregou. Diariamente nós somos tentados a perder o foco das coisas que são celestiais, daquilo que realmente importa, e focamos em problemas, focamos em dificuldades, focamos muitas das vezes numa doença, numa situação desfavorável. Mas o Senhor, nessa carta, ele vem e nos fala, Paulo traz esse ensinamento para nós, que nós precisamos prosseguir focados no alvo. Então, trazendo esse contexto nessa introdução, Paulo escreve essa carta da prisão, passando uma dificuldade. Mas quando a gente lê ali os primeiros versículos da introdução da carta aos Filipenses, você vê uma alegria de Paulo, mesmo em meio àquela situação, poder compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem feito através dele, algo que ele tem vivido. E mesmo assim a gente vê que uma pessoa, mesmo numa situação totalmente desfavorável, consegue encontrar forças para perseguir o chamado dele. Nós vemos ali no capítulo 1, no versículo 21, que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu irmão, no meu entendimento, na minha imaginação santificada, uma pessoa, para conseguir ter esse nível de afirmação, é alguém que tem plena certeza daquilo que Deus tem feito na vida dela, do chamado que Deus tem para ela, daquilo que o Senhor proporcionou. Uma pessoa que chega no nível de falar: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é uma pessoa que encontrou o contentamento no Senhor. Logo, nós só conseguimos encontrar esse contentamento, ter esse nível de maturidade, quando nós seguimos focados naquilo que Cristo nos apresenta. Quando nós deixamos de lado as nossas vontades, o pecado, como o pastor Daniel tem pregado nos últimos domingos, o pecado que tão de perto nos rodeia, e seguimos de forma feroz, de forma atenciosa, aquilo que Cristo tem nos proposto. Então, diante de tudo isso, eu trago essa reflexão. O que nos faz errar o alvo? O que nos faz errar o alvo? Nós vivemos num mundo onde, para nós, cristãos, não deveria haver uma diferença entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, porque uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, uma vez que eu passei a seguir os mandamentos dele, que eu passei a viver o chamado que ele tem para mim, não existe mais essa divisão, porque uma vez que eu decidi viver a vida de Cristo, tudo o que eu faço agora tem a influência do Senhor. Logo, a minha vida tem que ser um sacrifício vivo ao Senhor. Então não faz sentido a gente falar entre secular e sagrado para uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, porque tudo aquilo que nós somos é dele. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e todo o teu entendimento. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então, dentro disso tudo, o que nos faz errar o alvo? Não trago isso como uma acusação, eu trago isso para um ponto, para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração e a gente possa ser edificado e viver uma vida mais próxima dele. Nós erramos o alvo todas as vezes que deixamos de fixar os nossos olhos
em Jesus e passamos a fixar os nossos olhos em coisas terrenas. Nós erramos o alvo todas as vezes que o Senhor apresenta diante de nós a bênção e a maldição, aquilo que é certo e o que é errado, e nós escolhemos fazer aquilo que é errado. Nós erramos o alvo toda vez que o Senhor fala: filho, faça isso. Olha, não vai por esse caminho, não comete esse erro. Toda vez que o Espírito Santo fala: cara, se você continuar por essa rota, você vai pecar e você vai se distanciar de mim ainda mais. Mas muitas das vezes nós, de certa forma, sedados pelo pecado, ouvimos a nossa carne, deixamos ela falar mais alto, e nisso nós vamos errando o alvo. Nisso, a nossa vida, que era para ser uma vida prostrada ao Senhor, ela começa a se desviar. Nós começamos a viver algo que o Senhor não tenha para a gente. Essa canção que nós cantamos agora, ela tem falado muito forte ao meu coração. Estava compartilhando com o Valdo, compartilhou comigo nesta manhã, que também falou muito ao coração dele. Seja o centro. Seja o centro. Tu és tudo que tenho. E tudo que tenho é teu. Meus irmãos, para mim, esta é a canção de alguém que entendeu o que está escrito aqui em Filipenses. Alguém que está prosseguindo, focado em Cristo. Porque é isso que Cristo é isso que Cristo deve ser na nossa vida, o centro de todas as coisas. Quando nós lemos no versículo 7, Paulo escreve assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aqui nós vemos um pouco da construção, né, da ideia, que leva ele a dizer ali no versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que me passaram. Ou seja, não importa a vida que a gente viveu até aqui, não importa os erros que a gente pode ter cometido antes de conhecer a Jesus, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, a partir do momento que nós tomamos essa decisão, nós devemos seguir focados nele. Diariamente, todos nós aqui, eu tenho certeza que passamos por situações que nos abatem, que deixam a nossa alma aflita, que muitas das vezes faz a gente realmente, em alguns casos, duvidar: cara, será que realmente Deus ouve as coisas que eu falo? Mas o Senhor, Ele fala muito forte ao nosso coração: prossiga. Para mim, o esporte mais interessante, o que eu mais admiro, é a maratona, assim como o pastor Daniel tem ministrado. Porque a maratona, ela demanda de você uma disciplina. A maratona demanda de você uma persistência, uma perseverança. Porque enquanto você vai caminhando, começam a aparecer as dores. Enquanto a gente vai correndo ali, parece que só o Rafa está aqui, ele compete bastante, ele pode falar com mais propriedade. Enquanto a gente vai correndo, parece que vai aumentando mais 1 quilômetro, né? Cada metro que você corre, parece que aumenta mais 1. Mas tem uma coisa muito interessante. Uns anos atrás, eu até tentei, né, fazer um preparatório para a maratona, embora não pareça. Mas algo que eu aprendi na época, e é algo que eu sentia muita diferença, é que uma pessoa que ela tinha muita experiência, ela falou algo para mim o seguinte: cara, quando você for correr, você pega, isso na maratona, né? Não no sprint, mas quando você for correr uma maratona, você pega um ponto lá no horizonte, uma placa, um poste, um carro, uma pessoa, e você vai daqui até lá olhando para o mesmo ponto. Por quê? Você fazendo isso, você esquece das dores. Você está tão concentrado em não perder a sua visão da onde você está indo, que aquilo que você está sentindo não faz diferença. Essa ilustração de Paulo, para mim, ela casa muito com essa ilustração que eu estou apresentando para vocês, porque isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida com Cristo. Nós devemos focar em Cristo, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele entregou para nós, e seguir vivendo a nossa vida com os olhos fitos nele. Pode bater a chuva, pode tremer o chão, pode vir alguém te dar uma voadora, mas você segue focado com seu olho em Cristo, e não importa as dores que você vive,
você não vai se distanciar do caminho. Devemos não errar o alvo. Não errar o alvo. Aqui, continuando no verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O texto de Paulo, que Paulo escreve aqui, ele vai trazendo esse contraste. O mesmo Paulo que escreve lá no versículo 21 do capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é o Paulo que entendeu isso aqui que está escrito nos versículos 10 e 11. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, e para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muitos de nós temos todos nós temos chamados diferentes. Alguns de nós temos chamados para o ambiente onde nós estamos, outros de nós temos chamados para estar em meio às nações, alguns de nós temos chamados para estar em meio a pessoas de uma classe social mais alta, outros ali presente alguma outra classe social, isso não importa. Mas independente de todas as coisas, independente de todas as situações que nós possamos passar, o que nós precisamos entender não importa o ambiente que nós estejamos inserido, cada um desses ambientes pode trazer uma dor para nós, cada um desses ambientes pode nos afligir a nossa alma de alguma forma, seja por meio da calúnia, por meio de como a gente vê em países onde o cristianismo é perseguido, até mesmo a morte. Mas independente de todas as coisas, parte de nós acertarmos o alvo é isso, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E tornando como Ele, vivendo uma vida como Ele viveu, vivendo a vida que Ele nos propõe. Muitas das vezes nós podemos ler ali os evangelhos, principalmente quando nós vemos no Sermão da Montanha, que Cristo apresenta para a gente um posicionamento, um comportamento que muitas das vezes pode, ser difícil você falar assim, isso aí é complicado eu cumprir. Por exemplo, quando Jesus chega para os discípulos e fala, olha, quando alguém te bater numa face, dá a outra. Quando alguém te causar um problema, ao invés de você ir lá e, agredir ele novamente, bater nele, ora pela vida dele, ore pelos seus inimigos. Mas na prática, tudo isso é muito difícil. Na prática, tudo isso contribui para que a gente erre o alvo. Por quê? Nós não estamos seguindo o plano que Cristo deixou para a gente. O que nos faz errar o alvo? Também erramos o alvo quando nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, de viver a palavra, de nos alimentar da palavra, e passamos a nos alimentar de vãs filosofias. Nós erramos o alvo quando, muitas das vezes, quando nós, ao invés de dobrarmos os nossos joelhos, orarmos e conhecer aquilo que Deus tem para nós muitas das vezes podemos entrar lá no YouTube, escolher, hoje eu estou meio ansioso, pregação sobre ansiedade. Hoje eu estou meio depressivo, pregação de ânimo. Muitas das vezes nós podemos entrar neste lugar. E isso muitas das vezes pode nos fazer errar o alvo, porque não é o que o Senhor tem para nós. É aquilo que nós achamos que nós precisamos. Quando na verdade o nosso comportamento deveria. Estou passando por uma condição difícil, dobro os joelhos ao Senhor e peço, Pai, ilumina o meu coração, a minha alma está abatida, eu não sei o porquê, não consigo encontrar um horizonte, mas Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala comigo, abre o meu coração. Ou quando nós passamos um momento de bonança, Pai, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Mas isso tudo é um resultado de algo que nós conseguimos indo para o Senhor.
Não é sobre a gente viver um evangelho que a gente cria, um Deus que a gente forma de acordo com as nossas vontades e nossas necessidades. É a gente conhecer o Deus da Bíblia e viver a vida que Ele nos propõe. Nós erramos o alvo quando nós deixamos a Bíblia de lado, a verdadeira palavra que nos confronta, que choca o nosso caráter, que molda a nossa vida, e passamos a acreditar muitas vezes em teorias de autoajuda, filosofias humanas. Quando muitas das vezes nós deixamos a palavra que muitas vezes vai falar para você: olha, é o seguinte, cara, você precisa parar de mentir, você precisa parar de ser uma pessoa falsa, você precisa parar de xingar, e você precisa seguir um padrão de Cristo. E qual que é o padrão de Cristo? Uma pessoa humilde que tem os frutos do Espírito. Muitas das vezes nós erramos o alvo quando nós deixamos a Bíblia de lado para viver essas coisas. Uma ilustração que eu gosto muito desse contexto é o seguinte: nós temos a água e nós temos o refrigerante, certo? E o refrigerante ele é feito a partir da água, um dos componentes, claro. Se a gente toma muito refrigerante, se a gente toma, o refrigerante ele é mais agradável? Ele tem um sabor bom, açúcar, cara, é top. Ele nos sacia, ele nos traz um prazer. Se nós tomamos o refrigerante, ele vai nos trazer um prazer, mas ele não vai nos trazer saúde. Se nós consumimos em excesso aquilo que deveria trazer um benefício para a gente, traz um malefício, traz um problema. Onde eu quero chegar com isso? Da mesma forma, se nós passamos de deixar a palavra de lado para acreditar em vãs filosofias humanas, ao invés da gente ter a vida que a palavra nos propõe, nós passamos a viver uma angústia que não é necessária, porque nós passamos a viver aquilo que Deus não está falando. Assim como o refrigerante é feito da água, eu posso até mesmo pegar a palavra de Deus, em cima da palavra de Deus, construir muitas filosofias, mas isso é a palavra de Deus? Continua sendo a palavra de Deus? Não. Logo, se eu me alimento dessas coisas, dessas palavras, dessas mensagens que não tem a Bíblia, eu estou errando o alvo. Eu estou adoecendo, o meu espírito ele está sendo alimentado com algo que não é saudável. Nós erramos o alvo quando nós deixamos de olhar para a palavra de Deus e olhamos para filosofias humanas. Tem algo que eu tenho visto ultimamente, e confesso aos irmãos que tem falado muito ao meu coração. O Senhor usou esse contexto para ministrar muito no meu coração, que é o seguinte: eu sou uma pessoa que eu estou estudando engenharia, então eu gosto muito dessa questão de tecnologia. Cara, eu fico vidrado. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou meio nerd. Eu fico vidrado, assim. Eu gosto muito de estar acompanhando as inovações, questões de foguete, IA, enfim. Mas tem algo que eu tenho refletido essa semana, que o Senhor tem falado no meu coração. Que todo mundo aí está vendo, né, o boom que deu agora dessa nova IA do Google, que faz vídeos. Daí virou uma moda, né, todo mundo pegar e fazer vídeo de histórias bíblicas. Fazer até umas sátiras, umas piadas. Eu sei que isso tem toda uma questão cômica, né? Mas isso também é muito perigoso. Eu comecei a ver todo esse cenário e comecei a refletir. Falei, cara, isso é muito perigoso, porque muitas das vezes a pessoa que ela não tem um contato com a palavra, ela pode comprar aquilo ali que é como verdade. Tem muita coisa que o pessoal coloca ali com caráter cômico que é pura heresia. E se a pessoa não tem um contato com a palavra, ela se alimenta só daquilo, ele vai ter uma base de cristianismo muito ruim. Muito ruim. Da mesma forma, se nós nos alimentarmos somente de algumas meia dúzia de palavras que a gente vê no YouTube, a gente não tem uma base sólida, assim como que Jesus diz que nós precisamos ser pessoas prudentes que constroem a vida sobre a rocha. Porque a rocha é Cristo. Se eu não estudo a Bíblia verdadeiramente, eu não estou construindo a minha vida sobre a rocha. Estou construindo a minha vida sobre filosofias humanas. Logo, eu sou uma pessoa imprudente e posso ter a minha vida desmoronada. Por quê? Eu não fundamentei a minha vida na palavra. Finalizando essa questão da IA, eu comecei a falar, Senhor, nossa, que perigoso. Comecei a ficar assim, muito
muito preocupado, assim, internamente, sabe? Por causa disso, começou a me trazer, assim, de certa forma, uma angústia, porque eu falava, cara, como que pode um negócio tão legal, assim, né, para mim, pelo menos, tá podendo causar esse tanto de problema? Daí eu senti o Senhor falar no meu coração, quem conhece, sabe que não é verdade. Quem tem uma vida de relacionamento com o Senhor, sabe que existe muita mentira nesses vídeos com caráter cômico. Da mesma forma, a pessoa que tem um relacionamento com Cristo, ela sabe discernir as situações, e ela sabe quando é Cristo que está falando. O Senhor começou a ministrar no meu coração isso, eu falei, Senhor, mas que coisa muito louca, as pessoas vão se perder. Daí o Senhor continuou, não é as pessoas que se perdem por causa disso, é porque elas nunca tinham sido achadas, elas nunca tinham encontrado no Senhor um contentamento, elas nunca depositaram a sua confiança nele, elas nunca buscaram realmente viver a palavra de Deus, a Bíblia, nunca se importaram em conhecer o Deus da Bíblia. Então, qualquer filosofia, qualquer coisa que vier, leva essas pessoas. Pessoas que conhecem o Senhor, no secreto, que têm uma vida de relacionamento com Ele, essas pessoas não erram o alvo. Pessoas que conhecem o Senhor, que dobram os seus joelhos e depositam diante dEle as suas angústias, as suas aflições, os teus problemas, as suas necessidades, essas pessoas não erram o alvo, porque elas estão ali em conexão direta com o Senhor. É uma bênção, meus irmãos, que nós tenhamos hoje tantos pastores, muitos sábios, que nós tenhamos hoje pessoas com conhecimento da palavra para nos ensinar. Isso é uma bênção. Mas nós também erramos o alvo quando nós apenas nos alimentamos das coisas que essas pessoas falam e deixamos de ir na fonte. O nível de maturidade cristã, ele vai aumentando à medida que a gente vai se relacionando com o Senhor. E eu gosto muito de olhar para a vida de Paulo, não somente Paulo, mas também Pedro, das coisas que esses homens fizeram, coisas extraordinárias, mas tudo isso era um resultado de um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com Ele. Pessoas que entenderam que o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós temos, e dEle tem que ser tudo que nós temos. Pessoas que têm essa convicção. Nós vemos aqui nos apóstolos, Paulo aqui nas cartas que ele escreve, com essa certeza. Cada carta, depois se você gastar um tempo estudando isso, você vai perceber, é um cara que ele tinha uma vida estabelecida, e ele realmente considerou tudo isso, cara, isso aqui para mim é nada. Porque realmente Cristo é o que importa. Ele realmente depositou a sua confiança nele. E depois nós vemos aqui ele numa idade mais avançada, que ele permanece com o mesmo posicionamento. Cristo é o Senhor e vive e reina. Ele perseguiu carregando essa mensagem. Ele perseguiu vivendo esse ministério. Ele perseguiu isso com tanto ímpeto. Por quê? Porque ele estava com os olhos fitos em Jesus. Nós vemos, uma declaração muito conhecida de Paulo, que ele fala, eu sei ter no muito, sei ter no pouco, sei viver coisas grandes, a gente vê tudo isso lá na carta aos Coríntios, e no final ele continua, eu posso tudo no Deus que me fortalece. E as pessoas muitas das vezes recortam somente esse trecho e falam, eu posso tudo no Deus que me fortalece, mas esquece de todas as outras experiências que ele viveu. Uma pessoa para chegar a falar isso, cara, eu posso tudo naquele que me fortalece, é uma pessoa que viveu muitas coisas com o Senhor. Nós vemos Paulo aqui, realmente um homem que viveu muitas coisas com o Senhor, e na nossa caminhada é da mesma forma. A nossa caminhada é da mesma forma. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, conhecemos o plano dele, tomamos a decisão de segui-lo, e nisso nós vamos conhecê-lo, dia após dia, de glória em glória. Isso não é para a gente um sinal de que a nossa vida vai ser fácil, porque não é, mas é um sinal que o Senhor sempre vai estar do nosso lado.
a nossa confiança nele. É isso. Uma pessoa que consegue esse nível de maturidade, entende realmente quem Cristo é e quão grande é o chamado que Ele tem para cada um de nós. Essa pessoa, ela consegue, assim como um maratonista, que ele está correndo uma maratona de 50 quilômetros, 500 quilômetros que seja, mas ele permanece com seus olhos fixos na onde? Cara, o meu alvo é Cristo. Cara, eu estou correndo a maratona e eu vou conseguir chegar até lá. Mantenho a disciplina, cara, não interessa se meu corpo está doendo, não interessa se o vento está forte, não interessa se está chovendo, não interessa se está frio, não interessa se está quente, mas eu tenho um único alvo. Qual que é o meu alvo? É terminar essa maratona. Da mesma forma, meu irmão, não interessa quão forte é os ventos que pode bater na nossa vida, não interessa quão difícil possa ser a nossa trajetória, o nosso alvo deve ser esse: conhecer a Cristo e permanecer em conhecê-lo, dia após dia, de glória em glória, para que nós possamos, na eternidade, viver com Ele, viver uma vida com Ele, por toda a eternidade. Não importa quantas coisas boas ou ruins que nós venhamos a viver aqui na terra, isso não é o importante. O importante são as coisas que nem sequer nós conseguimos imaginar que Ele tem preparado para nós na eternidade. É isso que importa. A nossa vida cristã, ela gira em torno disso. A nossa vida cristã gira em torno disso. Não importa se o nosso emprego é o melhor ou o pior, se a nossa família é a família mais unida ou a mais bagunçada. A nossa vida aqui na terra, ela é composta por isso: conhecer ao Senhor e viver uma vida com Ele, com o chamado que Ele nos propõe, para que nós possamos cumprir a nossa caminhada e viver com Ele na eternidade. Porque é isso que Ele nos prometeu, a vida eterna. É isso que Ele nos prometeu. O Senhor pode dar para a gente muitas coisas. O Senhor pode nos dar curas, libertação. O Senhor pode nos dar uma condição de saúde favorável. O Senhor pode nos dar um emprego dos sonhos. Pode nos dar coisas que nós nem imaginamos. Mas a Bíblia vai falar, se a nossa esperança no Senhor, isso é muito forte. Se a nossa esperança no Senhor for somente para essa era, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Repita comigo: se a minha esperança for somente para essa era, eu serei o mais miserável de todos os homens. Meus irmãos, Deus nos propôs um chamado e uma vida inteira com Ele. O sacrifício de Cristo, Ele é muito maior, Ele é impagável. Aquilo que Cristo fez por nós, Ele é impagável. Não é uma crise financeira, não é um problema de saúde, não é, às vezes, você levar um tiro que vai cobrir isso. Cristo continua sendo muito maior. E o que o Senhor fala para nós nessa manhã é isso: segue naquilo que eu já te entreguei, permanece no caminho que eu já te propus, vive a vida que eu já te mostrei, vive aquilo que você já recebeu de mim, siga prosseguindo o alvo. Deixe o pecado de lado, segue prosseguindo o alvo. Segue prosseguindo o alvo. Segue prosseguindo o alvo. Segue prosseguindo o alvo. Independente das circunstâncias, independente das situações, independente dos problemas, segue perseguindo o alvo. Para finalizar, meus irmãos, vamos ler o versículo 17. Irmãos, sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que foi apresentado a vocês. No nosso meio, na igreja, nós temos pessoas já mais maduras e temos pessoas que já viveram coisas com o Senhor,
que muitas das vezes nós ainda não vivemos. Uma coisa que falaram para mim quando eu estava ali no começo da adolescência, e isso marcou muito no meu coração, uma pessoa, eu não lembro exatamente quem me disse isso, mas eu lembro que uma pessoa me disse: valorize muito a experiência das pessoas que têm mais idade que você. Valorize muito a experiência das pessoas que viveram coisas que você ainda não viveu. E eu tomei aquilo ali na minha vida, e desde então, hoje fazendo, uma analogia, eu percebo que isso, de alguma forma, me fez ter amizade com pessoas que são mais velhas. Eu vejo que isso, de alguma forma, me moveu para isso. E eu trago aqui, o parte de a gente permanecer o alvo, é isso, quando a gente começa a conviver com pessoas que têm uma maturidade maior do que a nossa, pessoas que já têm uma vida cristã, já estão aí nessa caminhada com Cristo há mais tempo que a gente, eles conseguem nos ajudar a não errar nas mesmas coisas que eles erraram. O que Paulo está falando aqui olha, existem pessoas entre vocês que eles têm uma maturidade maior, e essas pessoas podem aconselhar a vocês a viver a vida da forma correta, e vocês não precisam cometer os mesmos erros de outras vezes. Então, Paulo, ele exorta aqui os irmãos da igreja de Filipos, disso. Observem um padrão, observem a vida, observem os santos, observem aqueles homens e mulheres de Deus que já estão acertando em muita coisa, que você dificilmente vai errar o alvo. E continuando aqui no versículo 18, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, um homem que está na prisão escrevendo a carta, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo é aquela pessoa que não quer viver Cristo de uma forma inteira. O inimigo da cruz de Cristo é aquela pessoa que quer somente a carga de amor do Evangelho, sem ter ali a carga de renúncia. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça e santidade. Eu não posso apenas pegar o Deus me ama e esquecer do que Deus também é justiça. Então, Paulo fala isso: escrevam com lágrimas, porque há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Cara, mesmo com... Aqui é muito interessante a gente analisar o contexto da igreja. Ali na igreja do primeiro século, são pessoas que tiveram uma presença assim do sobrenatural muito mais intensa. Nós vemos Pedro ali, operava muitos milagres, Paulo. Então, as pessoas tinham presenciado muitas coisas. Só que essas pessoas, elas não queriam, mesmo com todos esses sinais, elas não queriam viver Cristo de uma forma completa. Não queriam viver Cristo de uma forma por inteiro, assim. Eles começaram ali a surgir as pequenas heresias. E Paulo fala: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, que não querem pagar o preço. Assim como nós falamos que, dentro dessa ilustração do maratonista, cara, ele paga um preço para conseguir finalizar a maratona. E qual que é o preço? É permanecer disciplinado, acreditando que ele vai terminar. Disposto a cumprir aquilo que ele começou. E quando a gente vive como inimigos da cruz de Cristo, é isso. Nós não pagamos o preço necessário de renúncia para permanecer focados no alvo, para completar a nossa jornada. Que renúncia é essa? É a gente renunciar o pecado de que estão nos rodeiam. Pegando um gancho da mensagem para o pastor Daniel. É a gente renunciar ao pecado que tenta flertar com a gente todos os dias. Todas as manhãs, situações nos propõem para que nós venhamos errar contra o Senhor. Então, a gente viver como inimigos da cruz de Cristo, é a gente viver como pessoas que levantam a mão, falam: eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida, mas não estão dispostos a pagar o preço de renúncia para realmente viver o Evangelho de uma forma completa. E Paulo continua aqui no versículo 19, falando: o destino dessas pessoas é a perdição.
O Deus deles é o estômago. E eles se gloriam de coisas que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Essas pessoas que não estão dispostas a pagar o preço, são pessoas que não tiveram o entendimento, a clareza de que Cristo é o melhor que nós podemos ter. De que Cristo é tudo, é o alfa, é o ômega, todas as coisas. De Cristo ele é aquele que tem um nome sobre todo nome. O Deus deles é o estômago, são pessoas que só pensam em si mesmas. São pessoas que só pensam em coisas terrenas, pessoas avarentas. Essas pessoas estão errando o alvo, porque estão deixando de viver aquilo que Cristo propõe a elas, para viver algo fútil, algo que somente dessa era. E assim como nós falamos, são pessoas que acabam se tornando as mais miseráveis de todas, porque só esperam em Cristo uma provisão de um carro, uma casa ou uma cura. E quando Cristo entrega isso para ela, ela fala assim: obrigado, estou indo embora. Paulo exorta a igreja dos Filipenses, e depois ele continua ali: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Aqui é a pessoa que entendeu o chamado de Cristo, aqui é a pessoa que não está errando o alvo, que ela compreendeu que a nossa cidadania está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, aqui é o ponto, é o challenge. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Parte de nós não errarmos o alvo é a gente depositar a nossa esperança nele. Seja nós com uma idade de 15, 20 anos, ou com uma idade de 70, permanecer no mesmo posicionamento, com a nossa esperança nele, acreditando que ele ainda vai voltar, vai nos levar para viver uma eternidade com ele, mantendo a nossa fé de que ele está acima de todas as coisas, que ele tem o poder sobre todas as coisas, que mesmo que nós vejamos todo esse cenário caótico no mundo, de guerra, de pessoas uma roubando as outras, umas pessoas matando as outras, ele continua sendo o mesmo Deus que prometeu que voltaria para nos buscar e levá-lo para a eternidade. Aquele que não erra o alvo é a pessoa que deposita a sua esperança em Jesus. Vamos vamos ler todos juntos esse versículo 20. E meu irmão, eu vou orar para o Senhor para que você não consiga dormir essa semana, para que isso aqui ecoe na sua alma de uma forma tão intensa que você chega a ficar até meio perturbado, assim, no bom sentido, claro. Mas de verdade, para que todos nós saiamos daqui nesta manhã com esse entendimento. Vamos todos juntos ler. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De novo, para fixar. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorifica ao Senhor. Aplauda o Senhor.